Vamos começar falando assim: instituições sociais e processo de socialização. Socialização primária, família, socialização secundária, a escola. De certa maneira, a escola participa um pouco da socialização primária, mas daí você já saiu daquela teu grupinho de casa pequenininho, foi para um grupo um pouco maior que é a escola, mas geralmente, gente, a escola ela tem um perfil, sabe? Por mais que não haja, não, a nossa escola é laica, por exemplo, mas ali há um perfil de alunos. No caso do Prisma, o perfil de alunos são alunos que têm condições de pagar uma escola particular, que conforme vão se conhecendo, vão tendo gostos parecidos, que têm as mesmas dificuldades, que têm os mesmos, na maioria dos casos, não que isso seja um consenso total, mas na maioria dos casos que tem uma matéria favorita, um professor que compartilha de sentir muito frio na escola, muito calor, enfim. São situações que te colocam, né, num conjunto de hábitos, um conjunto de etos, que são práticas sociais que se adquirem no convívio, que vocês compartilham. E aí, às vezes, a pessoa passa muito tempo na mesma escola. Então, aquilo, de certa maneira, a sociologia não gosta muito do termo que eu vou usar, mas de certa forma naturaliza. Deixa de ser comum, passa a ser normal, e de normal praticamente naturaliza, vira quase biológico, você se comportar e saber como os outros vão se comportar naquela escola. Saber quem vai estar de bom humor, quem vai estar de mau humor, o dia que chove, o que tem que fazer, essas coisas. Eis que você saiu, então, desse teu segundo núcleo social, que até aí você tem núcleos, e você vai para o mercado de trabalho. Você vai para a faculdade primeiro, que é outro choque, outro embate, porque apesar de ser uma extensão da socialização secundária, a universidade e a faculdade, elas são uma grande, agora vou ser retórica, né? Ela é um grande campo de aprendizagem, não só daquilo que você vai se tornar profissionalmente, mas de fazer esse convívio ou de fazer essa fusão entre a tua educação, o teu processo de socialização da escola e o processo de socialização do trabalho. Porque na faculdade você já vai começar a conviver com um grupo bem mais amplo, bem maior, como no trabalho, e de pessoas extremamente diferentes, como no trabalho, mas você ainda está em processo educacional, em processo de aprendizado de conteúdos e de comportamentos, né? Tá, até aqui, beleza. Mas eis que agora você chega no mercado de trabalho. Então, o que o trabalho tem a ver com a socialização? Ele também está no processo de socialização secundária, tá? Que é aquela socialização depois que você saiu do aprendizado de valores, etc. e tal. Só que é uma socialização secundária que vai te ensinar um outro detalhe melhor. Já não tem aquele perfil, já não são mais ou menos os mesmos amigos, os mesmos gostos, inclusive na faculdade. Afinal de contas, vocês escolheram a mesma profissão, digamos, né? Eu fiz ciências sociais, quem estava ali na faculdade comigo também escolheu ciências sociais. Então, a gente também criou um campo comum entre nós, um ethos, certo? Agora você vai para o mercado de trabalho e no mesmo ambiente que você vai ter uma pessoa que entende da área de logística, outra que entende da área de psicologia, outra que entende da área de sociologia, outra que entende de vendas, outra do marketing, enfim. Você vai lidar com pessoas diferentes, de áreas diferentes e com um objetivo que é fazer o trabalho dar certo e todo mundo conseguir no fim do mês pagar suas contas e sentir-se feliz, certo? Então, o trabalho ele é uma área, um sistema absolutamente complexo, onde também não se tem certeza das coisas. Antigamente, era muito comum que as pessoas sonhassem ao entrar numa empresa, ao entrar num trabalho, seja fundando a própria empresa, seja entrando em outra empresa como prestador de serviços, né? Era o sonho dessas pessoas, 90% das pessoas sonhavam em se manter nesse emprego o resto da vida. Então, assim, o sonho delas era fazer carreira, era esse o termo que se dizia. Era fazer, eu vou fazer carreira dentro da empresa X, eu vou fazer carreira dentro da empresa tal. Hoje em dia não é assim que funciona. Hoje as pessoas têm dois objetivos, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, elas têm dois objetivos muito grandes, né, no mercado de trabalho, e que se você conseguir isso na mesma empresa que você trabalha, ótimo. Se não tiver na mesma empresa que você trabalha, tudo bem, você parte para outra.
Só que ao partir para outra, é outra equipe, é outra forma de pensar. De repente, naquela equipe que você estava, tudo quando tinha reunião e tal, se decidia na ponta do lápis, papel, planilha. E nessa empresa nova que você chegou agora, é tudo PowerPoint, como é que fala? Aqueles. Esqueci o nome, não é notebook, aquele menor. Enfim, celular, é bem mais tecnológico, certo? Então, e você vai tendo que se adaptar a essas situações. Na tua outra empresa, todo mundo era muito parceiro, todo mundo se ajudava muito. Nessa empresa, você percebe que a tua equipe tem pessoas que não querem concorrer com outras empresas, mas concorrer entre si, né? Então, depende de tudo, você vai ter que se adaptar tudo de novo, você vai ter que construir um novo ethos em cada ambiente de trabalho que você for. E com cada pessoa, porque vamos lembrar que ali cada pessoa vem de uma casa diferente, de uma escola diferente e de uma universidade, de um preparo profissional diferente. E você precisa conviver, certo? Aí às vezes vai aquele cara todo certinho, ele acredita, aí é uma empresa de administração, então todos estarão vestidos como eu aprendi na minha faculdade, lá, minha faculdade particular, estarão todos de terno, gravata, não sei o quê, e chega lá e o seu companheiro de mesa ao lado, com quem ele vai ter que definir metas de venda e etc e tal, é um cara todo cheio de dread na cabeça, completamente diferente, que tem uma linguagem própria, e o que você faz nesse momento? Você não aceita? Então muda de emprego. Então, se você não pode ficar migrando de emprego, ainda mais na situação atual, o que você faz? Se adapta. Então, se existe um ambiente de socialização adaptativa, chama-se trabalho. E por que que a escola começa a trabalhar, então, eu acho que eu já falei isso na outra aula, mas vou repetir. Por que que a escola cada vez mais tenta dinamizar, tenta trazer os trabalhos em grupo, tenta ter mais raciocínio do que cópia? Porque é isso que o mercado está fazendo agora. E não adianta eu dar um aluno sempre 10, 10, 10, 10. Ele copia os trabalhos prontos da internet, ele sabe a resposta das atividades porque ele copia da apostila o parágrafo perfeito onde está escrito isso. Então, aí a professora, como ele está fazendo tudo cópia, mas tudo cópia certa, vai dando 10. O meu tempo era assim, tá? Vai dando 10 e 10 e 10. Aí chega um ponto lá na frente em que você precisa disso de fato, lá no vestibular, onde a pergunta é sobre aquele assunto, mas completamente diferente do que tu está habituado a copiar, e você enfrenta problema por não saber interpretar. Brasileiro tem muito disso, muito desse problema, de não saber interpretar, de não entender o que está pedindo. Nós temos uma outra situação no Brasil, no mercado de trabalho, que é as pessoas não terem controle de horário. Por exemplo, assim, chega atrasado, quer sair mais cedo, arranja atestado, ou então trabalha bem devagar, porque eu vou ganhar meu salário igual no fim do mês, então se eu fizer 10 produtos ou fizer só um durante o dia, dá no mesmo. Só que a tua empresa vai baixar as vendas, teu trabalho vai ficar, como é que eu vou dizer assim, a tua empresa vai perder clientes e com isso o teu trabalho vai ficar instável, você pode perder ele, porque a tua empresa precisa de lucros, enfim, tem todas essas situações para serem pensadas, para serem analisadas quando eu estou falando de mercado de trabalho, tá, gente? Então tá, vamos falar um pouquinho mais sobre a relação entre socialização e o trabalho. O trabalho é também, além de tudo, uma oportunidade diária, uma oportunidade todos os dias de você interagir com grupos diferentes, com pessoas diferentes, de pensamento diferente, tá bom? Eu vou pedir para vocês agora darem uma lida bem rapidinho, assim, ó, 1 minuto. É que eu gosto que vocês façam essas leituras para eu poder explicar. No texto da página 16, tá bom? Rapidinho, é só esse da página 16 mesmo. Separem aquelas que vocês acham que são as palavras-chave ali para a gente falar de trabalho, tá?
Pronto, né, gente? Já deu? Vamos lá. Primeiro, eu quero destacar a primeira. Eu falei antes para vocês de oportunidades diárias de interação. Fui falando até agora sobre isso, né? De como o trabalho oferece oportunidades da gente interagir com pensamentos diferentes, pessoas diferentes. E isso, segundo a apostila, traz a construção do quê? Pessoal, estamos em grupo. Identidades profissionais. Construção de identidade profissional. Isso, traz a construção de identidades profissionais, né? Você começa a se identificar, você sabe que vai ter que interagir dentro daquele ambiente e você se identifica com o teu trabalho. Olha só, na verdade, eu acho que essa questão das identidades profissionais, ela já começa, por força do mercado e do perfil da população atual, ela já começa muito mais cedo, tá? Por exemplo, assim, quando vocês são pequenos e começam a brincar com alguma coisa, a gente já falou das brincadeiras. Quando vocês estão na escola e o professor, como neste momento, pergunta: vocês já têm uma ideia de profissão, uma ideia de trabalho? Vocês já estão pensando sobre isso? Todos esses momentos a gente já está tendo uma oportunidade de refletir sobre o trabalho, certo? E aí você vai formando as suas identidades profissionais. Tem uma coisa que você seria muito, outra coisa que você não seria em hipótese nenhuma. Vou dar meu exemplo. Eu não seria médica em hipótese nenhuma, sem condições. Porque se a pessoa está sofrendo, está sentindo dor, eu sei que durante a faculdade você vai se acostumando com tudo aquilo e tal, mas o problema para mim seria o começar mesmo, porque se eu vejo alguém sofrendo, alguém com dor ou coisa assim, a minha primeira coisa a fazer é fazer parte da dor junto, eu choro, eu ajudo, não sei o quê, mas jamais eu conseguiria abrir uma pessoa, mesmo que fosse para salvar ela, eu teria muito medo do erro e tal. Então, é uma profissão que nunca me passou pela cabeça, admiro demais, demais, mas eu não conseguiria. Assim como todo mundo vai criar, assim como eu, todo mundo vai criando uma identidade profissional, algo com o qual se relacionaria, algo com o qual não se relacionaria. Tem pessoas que têm um problema de se expor em frente de outras pessoas, em grupos grandes, como um professor, um palestrante, né? Um administrador, que ele precisa falar para grupos grandes de pessoas. Tem pessoa que tem um verdadeiro bloqueio em relação a isso, que não consegue e pronto. Então, aí, não, daí tem que escolher profissões, tem que ter a identidade profissional de acordo com aqueles trabalhos em que você não precise estar se manifestando toda hora para grandes grupos, etc. Cada um vai desenvolvendo essa identidade. O que mais que vocês acharam de bom ali? As experiências que quem trabalha vai adquirindo, né? A partir de cada ocasião, cada acontecimento. Isso. Por isso que é legal, assim, ó, bem no começo da carreira, ainda mais por causa do mercado atual, bem no começo da vida de trabalho, se puder, trabalhar com áreas diferentes, com coisas diferentes, antes de ter uma profissão, assim, né? Vocês, quando começam a trabalhar, trabalham num, trabalham no outro lugar, para irem aprendendo a ter experiências diferentes. Conhecer cursos universitários para ver como são essas experiências diferentes e o próprio trabalho ele te oferece experiências diferentes no teu dia a dia da seguinte maneira. Hoje, você saiu de casa para trabalhar e a tua casa estava aquele clima pesado, alguma coisa muito triste, muito difícil, uma briga aconteceu. Você chega no trabalho, tá todo mundo bem alegre, feliz e tal, é uma experiência diferente do teu dia, tá? Ou vice-versa, você saiu de casa todo feliz, alegre, né? Tomou um belo café da manhã, tá tudo bem. Você chega no trabalho, há um problema gigante a ser resolvido. Então, essas situações, assim, hoje em dia têm sido muito faladas. Antigamente ninguém dava bola. Trabalho uma coisa, casa é outra. Você que separe e dê conta de estar bem-humorado nas duas situações. Hoje em dia a gente já tem a psicologia, tem a própria psiquiatria, a sociologia, os coachings, enfim, que trabalham com essas áreas para tentar com que você entenda que são ambientes diferentes, que você vai ter emoções diferentes durante o dia, mas que é preciso você levar todas essas experiências em consideração. Então, são experiências em outras instâncias socializadoras, tá? Que você vai trazer junto, que você vai levar, sabe? E tem que saber como agir, como interagir. Essa identidade profissional nossa, essa identidade de trabalho, ela tá tão intrínseca nas pessoas, gente, que como a própria apostila diz ali, vocês devem ter lido, muitas pessoas hoje, é muito comum isso, que as pessoas ao serem questionadas sobre quem são, elas se coloquem de acordo com a sua ocupação profissional. Ah, quem é você, Carla? Ah, eu sou professora, eu sou socióloga. Peraí, não é
qual é a sua profissão? É quem é você. Aí, nesse caso, você teria que responder de acordo com os teus valores, de acordo com a tua posição dentro da sociedade, de que maneira você se enxerga dentro da sociedade, esse tipo de coisa, né? Uma coisa bem importante de lembrar é que tanto na escola, já como aprendizado, quanto no mercado, tem duas palavras que eu falo muito para vocês na época de sala de aula, sempre falei dessas palavras, mas que elas estão muito vigentes no trabalho hoje, justamente por ele ser uma área de socialização, que são as palavras procrastinação e proatividade. Tá? No trabalho hoje, as pessoas precisam ser, como na escola, a gente pede que sejam também, proativas. O que significa? Estar pronto para as situações que aparecerem. Você foi para exercer o seu trabalho. Né? Por exemplo, eu sou professora, eu estou indo lá para dar aula, mas se um aluno passa mal, começa a ter um problema sério em sala de aula, eu já tenho que ser proativa e saber como reagir. Não adianta eu começar a gritar lá e dizer, eu não sou médica, eu não sei o que fazer. Eu tenho que ter proatividade, de saber onde pedir socorro, de agir rápido, de repente, se eu souber alguma técnica de atendimento, de socorro imediato, eu já colocar em ação, entende? Então, você tem que ser proativo. Você está passando no teu trabalho, tem uma mesinha de café lá e vai ter uma reunião daqui a pouco. Foi tudo organizado. Mas eis que, sem querer, alguém derrubou o café na mesa e nem percebeu, não viu. Ouviu e deixou. Você sabe que tem reunião daqui a pouco e que aquela situação ali não fica legal, tá feio, é na entrada da empresa. Não precisa você chamar a pessoa que faz a limpeza, porque às vezes não dá tempo e o pessoal da reunião tá chegando. Vai lá, limpa rápido, conforme você conseguir, conforme você puder, ajuda. Seja proativo, esteja sempre em ação e sempre querendo o melhor naquele ambiente, naquela situação, em relação às pessoas e em relação ao ambiente de trabalho, né? E a procrastinação seria justamente o inverso disso. A proatividade, você age imediatamente. Foi dado um trabalho de sociologia para fazer. O que a pessoa proativa faz? Hoje à tarde mesmo, ela já começa o trabalho. O que o procrastinador faz? O procrastinador vai, hoje é segunda-feira, no domingo, às 11 horas da noite, mandar mensagem para a professora perguntando o que tem para fazer. Esse é o procrastinador ao extremo, assim, né? E acontece, e tem certas situações assim. Como que essa pessoa vai estar pronta para o mercado de trabalho? Hoje ela levantou, foi para o trabalho dela, e ela tem 5 listas para passar limpo e muitos e-mails para mandar. Então, ela já está preparada para ir fazer isso. De repente, acontece uma situação adversa que não se esperava e o chefe, o gerente ou alguém, ou você mesmo como gerente, precisa pedir para alguém um relatório imediato das vendas do último mês, imediatamente. Um levantamento dos alunos que saíram, um levantamento das últimas cirurgias que foram feitas por você. O que tu tem que fazer? Toda a tua organização vai ter que deixar para esperar e você precisa ser proativo, você precisa fazer isso de imediato. Então, estar pronto para essas coisas, sabe? E como que vocês treinam isso desde a escola? Ai, professora, falta 5 minutos para acabar a aula, eu ainda não terminei a prova. Seja proativo. Olha a prova logo no início. Quantas questões tem? 10. Quantos minutos você tem? 40, porque a professora ficou falando um monte. Então, eu tenho uma média de 4 minutos para cada questão. Dá tempo de fazer cada questão em 4 minutos? Não, tem questão que eu vou levar 8. Então, eu primeiro procuro as que eu vou levar 2 minutos. Respondo rápido. Isso é proatividade, é organizar tempo, ação, tá? E, meu Deus, a professora vai enlouquecer, gente. Isso se chama trabalho no século XXI, tá, gente? Que é bem onde vocês vão entrar. Mais algumas coisas do trabalho que a gente não tem ali na apostila, mas que é importante falar. Olha só, o trabalho, quando eu estou falando assim, pensando nele, quando vocês pensam nele, vocês já raciocinaram que o trabalho hoje no Brasil, hoje, 8 horas, né? A maioria das pessoas tem um trabalho de 8 horas diárias, certo? Então tá, 8 horas é exatamente 1/3 do seu dia. Diz a medicina, dizem as terapias, que o ser humano precisa para descanso mental e físico uma média de 7 a 8 horas de sono. Então, para todas as outras atividades, para todo o resto, te sobram 8 horas, 1/3. E essas 8 horas têm que ser de ação total, cuidar da família, fazer compra, comida,
tudo o resto, lazer, descanso antes de dormir, como é que eu vou dizer, crescimento, gestão pessoal, uma leitura, um aprendizado, tudo isso é nessas outras 8 horas, certo? Então, essas 8 horas que você passa no trabalho, elas podem ou te enlouquecer e você não consegue dormir direito e não consegue aproveitar o resto dos seus momentos, ou ela pode te proporcionar mais energia, mais criatividade para você poder, quando for dormir, ver que venceu o teu dia, que deu tudo certo, deita no travesseiro e capota, dorme mesmo. E as outras atividades do seu dia também. Você consegue exercer com alegria, com entusiasmo, você não está estressado, não está ansioso, não está nada disso. Por conta dessa situação toda e da observação de como o trabalho, muito graças à sociologia, que pesquisa sobre o trabalho, é uma das áreas mais fortes da sociologia, em especial hoje, a sociologia do trabalho, eu costumo brincar e dizer que tudo isso que agora os coachings fazem propaganda do que estão fazendo, os sociólogos já vêm fazendo desde o período das indústrias, desde o período da Revolução Industrial, que é o controle, a análise, a teoria, a dinâmica do trabalho, como funciona dentro da psicologia, como funciona dentro do aspecto social, família, tudo isso vem sendo observado há muito tempo, né? E do comportamento das pessoas também para uma boa gerência socioemocional. E aí foram feitas algumas pesquisas e cada vez mais tem se falado sobre isso, sobre qualidade de trabalho, sobre satisfação. E aí são feitas pesquisas. E aí, o que mais você procura no seu trabalho? Boa remuneração ou satisfação pessoal? Lembre-se, você pode ganhar muito dinheiro, mas se você passar 1/3 do seu dia fazendo coisas que não te são agradáveis e que não são boas, passar metade da sua vida fazendo isso, vai haver alguma consequência para a tua saúde, para o teu aspecto de saúde emocional, física, em todos esses sentidos. Então, hoje em dia, cada vez mais se trabalha com essa pergunta. E aí, o que você busca? Remuneração ou satisfação pessoal? Lembrando que já foi comprovado diversas vezes também a seguinte situação: quanto mais satisfeito dentro do seu trabalho, mais proativo, mais produtivo, mais chances do seu salário ser cada vez melhor, de você conseguir promoções dentro do seu trabalho ou até trocar de trabalho por um melhor ainda. Agora, É isso que eu ia falar, prof. Se você gosta do que você faz, é mais fácil você ganhar mais dinheiro com isso. exatamente, você com certeza vai conseguir. Qualidade. Porque você vai criar dentro do que você faz. Você vai inventar coisas diferentes. O teu público não vai querer trocar. As pessoas com quem você convive, quando falar de determinado assunto, o melhor vendedor, eles não vão pensar em outra pessoa, eles vão pensar em você. O melhor vendedor, o melhor médico, o melhor engenheiro, o melhor professor. Eles vão sempre pensar, vincular aquela determinada pessoa porque ela faz bem feito. E é claro que com isso ela garante uma remuneração melhor, ou pelo menos uma estabilidade no emprego, no trabalho, né? Então tá, vou mostrar para vocês um gráfico aqui, peraí, deixa eu só achar. Aqui, vocês enxergam esse gráfico aí? Sim. Sim? Tá, olha lá. Isso aqui é uma pesquisa que foi feita pelo Instituto Cato, que cuida de emprego, de trabalho no Brasil. É um dos maiores institutos de pesquisa e de trabalho relacionadas ao trabalho do Brasil, certo? E para você achar vaga de emprego, esse tipo de coisa. É o Cato Online. Tem o Cato Online e a empresa Cato, né? Daí eles fizeram a seguinte pesquisa. Das opções abaixo, qual você prefere? Trabalhar com o que realmente gosta, mesmo que ganhe menos, ou ganhar bem, mesmo que não faça o que realmente gosta? Vejam que 81% das pessoas escolheu trabalhar com o que realmente gosta, mesmo que ganhe menos. Claro, gente, que não é ganhar um menos assim no sentido, você tem um trabalho que você poderia ganhar 100 mil reais, mas você vai trabalhar num de 1.000 porque isso te deixa feliz. Mas esses 1.000 reais por mês, eles te dão conta das suas necessidades? É claro que todo mundo vai pensar nisso, tá, gente? Não é vou tornar-me mendigo agora porque eu vou ser feliz assim, não é desse jeito. É dentro das possibilidades de cumprir com todas as tuas necessidades, daquele valor financeiro cumpre com todas as tuas necessidades, se você se sente bem ali, fazendo o que está fazendo. Entenderam? Aí, dentro dessa mesma pesquisa, a partir desse resultado, a Cato fez outra pergunta. E essa aqui meio que colocou em xeque as pessoas. Estão vendo o outro gráfico agora?
Sim? Gente, Sim, professora. Sim, sim. Sim, prof. E qual das características abaixo melhor definem o seu emprego dos sonhos? Qualidade de vida, horário flexível, autonomia nas decisões, liberdade para não ser rotineiro, possibilidade de inovar, contato com outras culturas ou outros. Qual característica melhor define o seu emprego dos sonhos? Percebam que em nenhuma delas ali que foi votada, que teve outros ali embaixo, mas das que foram mais votadas, essas categorias ali, nenhuma delas fala de que o que define o emprego dos sonhos do brasileiro hoje é ganhar muito dinheiro. É qualidade de vida. Claro que para isso precisa de dinheiro, lógico. Mas essa qualidade de vida hoje, quando você pergunta para as pessoas, significa também ter tempo para a família, para lazer, para fazer um curso, para fazer yoga, para fazer meditação, academia, inglês, mandarim, enfim, para ler, né? Enfim, as pessoas têm procurado serviços que mantenham e que possibilitem qualidade de vida, que eu possa trabalhar lá e sair feliz, e pensar nas coisas que eu consegui, no que foi possível, dentro disso. Aí depois vem horário flexível, autonomia. Agora, essa época de coronavírus, então, esse é um item, o horário flexível aqui é um item que melhorou para muita gente, né? Que transformou para muita gente. Para alguns melhorou, para outros piorou. E autonomia nas decisões, liberdade sem rotina, possibilidade de inovar. Digamos que nessa época agora não foi dada a possibilidade, foi dada a obrigação de inovar em diversas profissões para se atualizar, para poder acompanhar o ritmo, né? E contato com outras culturas. De fato, isso também é importante. É outro item elencado como bastante importante, tá, gente? Mas olhem ali, quase 50% das pessoas disse que o emprego dos sonhos, o seu melhor trabalho, tem que oferecer qualidade de vida, tá? Algumas outras situações que a gente fala sobre trabalho e o processo de socialização do trabalho é pensar no avanço que as coisas têm tido e a relação entre tecnologia e trabalho. Será que o desemprego estrutural vai crescer muito? Será que a máquina vai acabar substituindo o homem? Olha, em diversos empregos, sim, muitos. Em muitos empregos, em muitas áreas de trabalho, a máquina vai acabar substituindo o homem, sim. Já substitui e a tendência é substituir cada vez mais. Nós temos pouco tempo de aula, né? Mais 7, 8 minutos, e mesmo que a gente usasse toda a outra aula, seria pouco tempo para analisar. Então, depois eu faço o pedido para que vocês sejam proativos em relação às coisas da escola e pesquisem para vocês verem quantas profissões, quantos trabalhos já foram substituídos pela máquina nos últimos 20 anos. Eu não estou falando do alfaiate, do sapateiro, eu estou falando nos últimos 20 anos. Quantas profissões já foram substituídas pela máquina e quais são as tendências de mercado de profissões que serão substituídas por máquinas. Então, hoje nós temos algumas profissões de bastante status no Brasil, profissões de graduação, de faculdade mesmo, e que tem uma galera procurando e que, segundo pesquisas e estudos tecnológicos e de áreas de trabalho, até da própria Organização Mundial do Trabalho, da OMT, são trabalhos que não têm mais nem 10 anos de vida útil, porque já tem máquinas que vão conseguir fazer todas essas coisas. E tem gente sonhando com isso e querendo ir para a faculdade disso, e às vezes o teu trabalho é um trabalho obsoleto, que a tendência dele é que ele deixe de existir em pouco tempo, né? Em 10 anos no máximo. E aí pensa, vocês estão começando o ensino médio, vocês vão estar terminando uma faculdade daqui a 8, 10 anos. Já pensou terminar uma faculdade de um trabalho que nem vai ser mais necessário? Tempo que você perdeu? Aprendeu muita coisa, mas vai ter que empregar em outra área agora, né? Então, eu acho legal vocês pesquisarem isso, mas sim, é uma preocupação cada vez mais crescente. Qual é a única forma, segundo os entendidos do assunto, para que o trabalho não substitua o homem? Desde que essa pessoa seja, lá vou eu de novo, proativa, criativa, que ela tenha capacidade de arranjar soluções para os problemas de maneira muito rápida, desde que ela tenha uma capacidade de se portar, se colocar diante das pessoas em qualquer situação, uma grande vitória, uma grande perda, né? Desde que ela saiba como agir ali, que ela tenha inteligência socioemocional, essa pessoa vai ter lugar no mercado de trabalho sempre. Só que para ter tudo isso, você precisa lembrar que as áreas que mais vão ter isso, desculpa.
É de outra aula isso, tá, gente? Não é de vocês. As áreas que mais vão ter isso são áreas relacionadas ao raciocínio humano, tá? Ao pensamento humano. As áreas que são relacionadas às máquinas, a tudo aquilo que a máquina já consegue fazer, esquece, aborta a missão. As máquinas já estão sendo criadas cada vez mais independentes para não precisar do ser humano. Então, que o trabalho seja sempre voltado à área de ciência, de pesquisa, de raciocínio humano, tá? Outro assunto dentro da área de trabalho. Eu espero que esses vocês estejam anotando, porque não tem na apostila de vocês. A apostila de vocês é só um pedacinho sobre trabalho. E é algo tão importante, né? Então, outra coisa para pensar dentro da área de trabalho. Mulheres e homens. Há quanto tempo se quer igualdade no mercado de trabalho? Existe já essa igualdade? Em alguns lugares do mundo, em algumas empresas, sim. O que seria essa igualdade? Salários iguais quando exercem a mesma função. Por exemplo, assim, você tem uma pessoa que trabalha na esteira de uma fábrica por 8 horas e ao lado dela tem uma mulher, um homem e uma mulher que fazem a mesma coisa pelo mesmo tempo. Mas a mulher, na China, isso ainda acontece muito, ganha metade do salário. Por quê? Porque ela é mulher. Mas às vezes a produção dela é maior que a dele, então ela não te ganha mais, não, ela é mulher. Certo? Então isso existe ainda. Existe a questão mulheres e homens no mercado de trabalho. Por que tem muita empresa que prefere contratar homens, apesar das mulheres terem se mostrado mais compenetradas no trabalho, segundo pesquisas, né? Eles preferem homens, porque homem não engravida. Homem não tem que pedir licença toda hora para cuidar de filho. Hoje em dia existe uma possibilidade para ser votada, né, uma lei para ser votada no Brasil, de que tanto homens quanto mulheres tirem licença para levar os filhos ao médico e pelo mesmo tempo, tá? Em alguns estados já tem, em outros ainda não é uma lei federal. Mas que hoje a mãe leva, amanhã o pai leva, e que os dois tenham direito e possibilidade de fazer isso. Por que sempre tem que ser a mulher pedir licença do trabalho para fazer isso? Então, isso é outra situação no processo de socialização do trabalho. Outra coisa a ser pensada no processo de socialização do trabalho. Todo mundo, todas as pessoas correm risco de desemprego ou de subemprego. Nós estamos vivendo um momento de subemprego no Brasil hoje. O que é o subemprego? É quando as pessoas que ficaram desempregadas estão, por conta da pandemia, nesse momento, estão correndo atrás de sobreviver de alguma maneira. Então, elas vão para o mercado informal. Começa a criar produtos, criar coisas para tentar vender, para tentar manter um ganho dentro de casa. Mas elas não têm nenhum apoio, né, das leis trabalhistas e nada disso, porque elas são consideradas mercado informal, tá? Então, é bem perigoso, porque, mas pelo menos está trabalhando. Claro que sim, que bom, verdade, mas essa pessoa não tem segurança nenhuma num caso de um acidente de trabalho, no caso de não conseguir vender mais, ela não tem segurança nenhuma, né? Ela não tem nenhuma lei que a proteja. E aí a gente chega no ponto do último assunto que eu quero tratar com vocês, que é de pensar, puxa vida, haja imaginação e responsabilidade ao pensar hoje na seguinte pergunta: que carreira você vai escolher? Né? Porque você precisa ganhar bem, você precisa sobreviver, você precisa também sentir-se bem naquele trabalho. É importante que você se sinta bem, que você esteja bem para a tua saúde, para tudo. E ainda tem uma outra pergunta, uma outra situação. A tendência do mercado trabalhar em equipe. Qual é a tua função, ou o teu trabalho, a tua profissão que você escolheu? Que função ela tem na sociedade? De que maneira ela melhora a vida das pessoas? De que forma ela ajuda, ela contribui para o bem-estar teu, do outro e da sociedade em si? Pensem em tudo isso. Eu vou continuar passando os trabalhos lá pelo WhatsApp, agora as coisas para fazer. Mas eu quero que enquanto a gente vai fazendo esse processo, vocês já fiquem pensando. Será que a profissão que eu escolhi, ela tem uma função social, ela colabora com a sociedade? Ela vai fazer melhorar a vida de todos os envolvidos? Tá bom? Aí a gente continua se falando por lá, tá, gente? Vão pensando. Beijo para todo mundo. Até mais. Beijo, prof. Tchau. Tchau, prof. Tá, tchau, tchau. Oi, Tchau. Aurora.